Oi, gente! Hoje eu vim recomendar para vocês uma duologia de fantasia que eu amei muito e que acho que vocês vão gostar muito também, que é O Luar da Feiticeira dos Ossos. Esse daqui é o primeiro livro. E O Amanhecer da Feiticeira dos Ossos, que lançou há pouco tempo, é o segundo livro que conclui essa duologia incrível, super rápida de ler, super gostosa de aproveitar. Esse daqui eu acabei favoritando o ano passado e agora eu terminei de ler o segundo livro. Eles foram lançados pela editora Astral Cultural e eu acabei adorando e acho que é uma ótima recomendação para vocês. Eu sempre trago aqui o veredito das séries que eu termino. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sem spoiler, não se preocupem com isso. Então já curtam o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Se você gosta de promoções de livros, pré-venda de livros, eu compartilho todos os meus links no canal de notícias do Telegram. Vocês podem acompanhar tudo por lá quando tiver promoção na Amazon. E se você gosta de clube de leitura, eu convido você a conhecer o meu clubinho pelo meu projeto do Catarse. Tem muitos benefícios legais, várias interações comigo que vocês podem conferir no link. Vamos começar falando sobre essa história, gente. Aqui nós temos feiticeiras dos ossos. O que elas são? Elas são as responsáveis por deixar os mortos afastados do mundo dos vivos. Então elas são responsáveis por levar as almas para o outro lado, fazer a travessia das pessoas que morreram, a travessia dos espíritos, tanto para os céus quanto para o submundo, que é dividido aqui entre dois deuses desse universo que a autora criou. Os céus noturnos é da deusa Elara e o submundo é do deus Tyros. Ao longo da duologia, você vai conhecendo melhor a história desses dois deuses também. Porém, esse dever que elas têm com esses deuses exige sacrifícios. É um sacrifício de lealdade, ou seja, em uma determinada situação ali elas acabam fazendo um ritual, onde nesse ritual elas precisam matar o seu verdadeiro amor. Então existe um humano que é a sua alma gêmea e nesse ritual esse humano acaba se revelando. Elas acabam conhecendo essa alma gêmea e elas têm o prazo de 1 ano para matar ele. E daí existem alguns casos que a feiticeira acaba se relacionando por um tempo com esse amor dela para poder engravidar, que é o caso ali da família da Ailice, que é a protagonista. Porque a mãe dela é a matriarca ali da Feiticeira dos Ossos, ela é a chefona ali das feiticeiras. Então quem tem esse papel precisa ter herdeiras para herdar, né, esse cargo, como se ela fosse a rainha, né? A mesma situação. Então, gente, a mãe da Alice teve ela antes de matar ali o seu amor no ritual. E a mãe dela espera que a Alice faça a mesma coisa. E aqui no começo do livro a gente acompanha esse ritual da Alice, onde ela vai conhecer ali a sua alma gêmea. Só que a Alice tem a intenção de matar o cara ali logo que ela conhece ele. Ela não tem intenção de ter um relacionamento, engravidar dele para depois matá-lo. Ela tem esses planos aí escondidos da mãe dela. Só que, gente, esse é um livro que você imagina como que as coisas vão acontecer. Parece que tá tudo planejadinho ali no começo, mas dá tudo errado, dá tudo totalmente ao contrário do que elas estavam planejando. Então acho que esse é um grande diferencial do começo da história, porque dá a impressão que o começo tá todo amarradinho, tá todo planejado, mas na verdade acontece tudo muito assim avacalhado as coisas. Pega a personagem de surpresa e nós leitores também, porque o carinha que aparece ali no ritual, que é a alma gêmea da Alice, é o Bastian, que é esse aqui da capa. O Bastian, ele sabe da existência desse ritual, ele sabe da existência das feiticeiras dos ossos porque ele viu o pai dele morrer por uma delas quando ele era criança. Então, gente, como vocês podem ver, o pai dele já era casado com outra pessoa, tinha um filho e mesmo assim ele foi chamado nesse ritual para ser ali a alma gêmea de uma das feiticeiras e ele foi um dos sacrifícios dela e o Bastian presenciou tudo e a partir disso ele tem esse plano de vingança contra as feiticeiras. E justamente quando ele tá indo cumprir o plano dele para matar uma das feiticeiras, é o que acontece ali, é tudo avacalhado, né? Ele acaba sendo revelado ali no ritual como o verdadeiro amor da Alice. E a Alice, de surpresa, acaba tendo o Bastian, que é um cara que quer matar ela ali no ritual, então
acontece que um quer matar o outro, entenderam? Então por isso que eu falo que dá tudo errado assim no começo, não é como eles estavam se planejando. Então essa seria a sinopse do livro, gente. Como vocês podem ver, nós temos aqui um romance que vai acontecer com esses personagens, onde eles são inimigos que precisam matar um ao outro, mas que eles acabam se apaixonando. Isso daqui é bem óbvio assim na história. Só que o livro ele traz algumas reviravoltas, tanto ali no relacionamento deles, e também várias reviravoltas a respeito da mitologia que a história traz aqui. Como vocês puderam perceber, o livro traz um pouco daquela mitologia egípcia, dos barqueiros que levam os espíritos, né, para o submundo, para o outro mundo. Então ele tem muito dessa mitologia. A autora também usou muitas influências francesas aqui na ambientação da história dela. Por exemplo, muitas palavras que são apropriadas ali das feiticeiras são palavras francesas. Nós também temos uma parte aqui do livro onde os personagens estão em umas catacumbas, assim, umas cavernas no subsolo, que dá muito a impressão de ser inspirado nas catacumbas de Paris. Então eu achei muito legal a ambientação que a autora quis trazer aqui no livro. Isso é um ponto assim bem interessante. Toda essa mitologia é muito legal e a autora explica muito detalhadamente essa parte tanto dos rituais ali das feiticeiras, como as regras, as coisas que já aconteceram a respeito delas, como que tudo funciona. A autora explica tudo muito minuciado e isso é um ponto muito legal, que você vai entrando assim na história de uma forma muito gostosa e muito fluida, você fica por dentro de tudo e tem muitas explicações incríveis. Como vocês podem ver, eu anotei muita coisa no livro, que são várias explicações a respeito da mitologia, várias surpresas que eu acabei encontrando. Já que eu tava falando pra vocês do romance, já vou avisando pra vocês não criarem muita expectativa a respeito disso pra quem gosta muito de romance, porque essa é uma romantasia que engana. Ou seja, gente, é uma fantasia com pouco romance. O romance é aquele bem slow burn, que acontece muito lentamente, onde os personagens às vezes só dão um beijinho e se declaram uma vez assim na história, daí acontecem alguns problemas e, sabe, eles nunca ficam juntos. É aquela coisa assim muito lenta, bem devagar. Então é para quem gosta daquele romance lento mesmo. E também é uma fantasia para quem não gosta de romance hot, porque não tem aqui nesse livro. Acontece migalhas de romance, gente, nos dois livros também. Porque aqui também tem outras situações e é mínima, assim, é migalhas e migalhas mesmo de romance. A duologia é muito mais focada em outras cenas, muito mais focada na mitologia, na fantasia. Então acho que por isso que acabou sendo uma duologia que eu acabei gostando bastante. Tá, eu vou aproveitar e vou falar também um pouco sobre o Bastian. O Bastian é um personagem que no começo eu não tinha gostado muito dele, porque ele parecia ser um personagem muito burro. Sabe aquele personagem que você vê que ele não tá entendendo direito as coisas que estão acontecendo e você fala, meu Deus, que personagem mais burro, se interage ali do que tá acontecendo, senão ele só faz burrice, coisa idiota. Ele parecia muito esse personagem no começo, mas depois eu fui gostando dele. Depois que ele entende tudo que tá acontecendo, que a ficha cai pra ele, dele acaba sendo um personagem bem interessante. Ele é aquele personagem muito protetor também em muitos momentos. Nós temos aqui dois amigos que acompanham ele, que foram personagens bem leais e personagens bem queridos também. São personagens que você acaba gostando. É o Marcel e a Julius, que são irmãos e amigos do Bastian. Eles também tiveram os pais mortos pelas feiticeiras dos ossos, então por isso que eles embarcam nessa vingança junto com o Bastian. E o Marcel, ele é um personagem muito inteligente e ele parece ser aquele personagem que busca informações, que ele quer saber mais sobre as coisas, então por isso que ele foi um personagem que eu adorei muito. Eu acho que ele é um dos melhores personagens assim da duologia, eu gostei muito dele. Agora vamos falar dela, gente. A grande protagonista da história, na minha opinião, não é a Alice, é a Sabine, que compartilha a capa aqui no segundo livro. Porém, gente, eu já adianto pra vocês que ela é protagonista desde o primeiro livro.
Vocês vão falar, como assim? A sinopse do livro quase nem menciona a Sabine e eu acho isso uma injustiça. Eu acho uma injustiça que quase nem mencionam a Sabine na sinopse do livro. Só que, gente, ela é uma das protagonistas da história. Na minha opinião, a Ailice não é a única protagonista. Na minha opinião, essa é uma duologia onde nós temos duas protagonistas. Nós temos o ponto de vista das duas e as duas são muito importantes para a história. A Sabine também é uma feiticeira dos ossos e ela é a melhor amiga da Ailice. A diferença é que a Ailice é a herdeira ali da rainha das feiticeiras e a Ailice ali seria a que acompanha ela, mas isso não faz da Ailice ser a protagonista, gente. Conforme vocês vão ver o andamento da história, vocês vão ver que as duas dividem o protagonismo, na minha opinião, são duas protagonistas. Daí vem uma coisa que eu amo nessa duologia, é que nós temos duas melhores amigas como protagonistas e o romance na fantasia fica em segundo plano. Então, o que a gente vê muito aí em outras fantasias é que o romance sempre prevalece, né? A protagonista sempre tem o parzinho romântico e é eles dois os protagonistas. Aqui não, gente. Elas duas são as protagonistas, os parzinhos românticos ali delas, eles ficam em segundo plano, eles são os personagens que estão ali para ajudar. Então, eu amei isso, gente. Quando que você vai encontrar uma fantasia assim hoje em dia? Eu acho que é algo assim mais raro. Fantasias com melhores amigas como protagonistas. Então, por isso que eu falo que essa duologia é uma preciosidade aí pra vocês. E é muito legal ver essa amizade delas, que elas se conhecem há muito tempo, elas confiam muito uma na outra, elas são muito leais e depois elas vão descobrindo muito mais coisas sobre elas mesmas, que acaba sendo incrível e que faz a conexão delas, assim, ser mais importante ainda ao longo do livro. Eu sei que muitas pessoas shippam também elas duas, mas apesar de eu gostar de casais sáficos em fantasia, eu fiquei muito feliz delas não serem um casal, porque, como eu falei pra vocês, eu sinto falta de encontrar fantasias onde nós temos melhores amigas ali, juntas e que não acaba virando um romance e que não seja focado no romance. Eu vou dar um exemplo para vocês na série da Cassandra Clare, das Últimas Horas. Tinha duas melhores amigas, que é a Lucy e a Cordélia, que elas iam ser para a batalha, elas iam ser parceiras ali de batalhas e eu tava torcendo muito para que a autora focasse nessa amizade e ela esqueceu, assim, isso ao longo dos livros. Eu fiquei muito chateada com isso, porque eu tava esperando muito de ser focado na amizade ali dessas duas personagens. Então, acabei encontrando nessas duas queridas aqui, então eu adorei muito a conexão que elas têm aqui na história. Agora tem mais um detalhezinho, gente, que eu preciso contar pra vocês, que é uma das coisas mais legais que vocês vão encontrar nessa fantasia, que é a respeito dos poderes mágicos, porque sim, além de toda essa parte aí dos rituais, delas serem as responsáveis por ajudar na travessia dos espíritos, as feiticeiras dos ossos têm alguns poderes, algumas habilidades mágicas. E são únicas, assim, de cada feiticeira. Por quê? Porque elas pegam essas habilidades através de um sacrifício de um animal. Então, esse livro ele tem um conteúdo sensível a respeito de sacrifício de animal, porque elas usam isso para adquirir poderes, só que elas fazem isso de uma forma respeitosa, elas têm todo um vínculo ali com o bichinho para acabar fazendo esse sacrifício e usando os poderes dele. Então isso faz parte da mitologia que nós temos aqui. Você vê isso às vezes em outros livros de fantasia também, como por exemplo Sombra e Ossos. Também tem isso, né, de eles amplificarem os poderes através do sacrifício de um ser ali mágico, que na verdade é um animal. E aqui nós temos isso também. Então as feiticeiras, elas podem adquirir várias habilidades de vários animais diferentes. Por exemplo, elas podem pegar uma visão noturna de um falcão, pode pegar a velocidade de um tubarão. E daí os ossos desse animal, eles chamam de ossos da graça, porque a graça seria a habilidade que eles ganharam, então eles precisam carregar esses ossos do bicho
E daí, por exemplo, aqui no começo da história, a Sabine tem os ossos da graça de uma salamandra, que a gente vê que dá um poder para ela de regeneração. E elas podem conseguir aí até 3 ossos da graça, e quem é a matriarca ali, a rainha das feiticeiras, pode ter até 5 ossos da graça. Isso acaba trazendo algumas aventuras a mais na duologia, porque ao longo dos 2 livros, as personagens vão atrás desses ossos da graça para terem alguns poderes especiais para enfrentarem o perigo que vem aí. Isso porque, gente, vocês vão acompanhando aí ao longo da duologia que vai existir muitos questionamentos a respeito desses rituais que elas precisam passar aí de ter um sacrifício humano. Será que precisa mesmo ter esse sacrifício? Será que existe mesmo essa conexão aí com a alma gêmea? Foi algo que foi implementado ali pelos deuses e as feiticeiras passam a questionar isso de acordo com algumas coisas que acabam acontecendo. O livro também ele tem muitas cenas de ação ali a respeito dos espíritos que não fazem a passagem. Tem muitas explicações a respeito disso, porque eles acabam se tornando espíritos acorrentados, e daí são um grande perigo ali para as feiticeiras e também para o mundo dos vivos. Então as partes de ação aqui envolvem muito isso. É para quem gosta bastante dessa mitologia aí de espíritos e passagem para o outro lado. Tem uma mistura de tudo isso que eu falei pra vocês, gente. Todas essas informações que eu dei aí pra vocês, dessa parte mágica, dessa parte da mitologia, você tem tudo aqui no comecinho da história. É muita informação, então prestem bastante atenção, anotem tudo que vocês vão adorar, vocês vão se deliciar bastante com essa fantasia. Então é por isso, gente, que eu amei muito esse primeiro livro, eu acabei favoritando ele me surpreendeu bastante, porque eu não esperava gostar tanto assim. Porém, gente, o segundo livro, ele não foi tão perfeito assim pra mim, eu achei que faltou mais incremento na história, eu senti que acontecia bastante coisa, bastante cenas de ação, porém o desenvolvimento ali a respeito das feiticeiras parecia que ficava sempre no mesmo lugar, que você estava na metade do livro, você sentia que aconteceram várias cenas, mas parecia que ainda estava naquele problema inicial quando começou esse livro. Então, talvez a autora poderia ter feito um livro único. Eu acho que funcionaria bastante se fosse um livro único, talvez com mais páginas. Esse segundo livro aqui, ele tem mais cenas legais. É para quem gostou bastante das cenas de ação do primeiro livro, vai encontrar mais daquelas cenas aqui nesse segundo. Nós temos um acréscimo de um personagem aqui nesse segundo livro que eu ainda fico meio em dúvida de por que a autora não colocou ele já nesse primeiro livro. Foi meio estranho ele aparecer só para a continuação, porque dá a impressão de ele ser um personagem meio suspeito. E na verdade ele foi colocado como um acréscimo ali no grupo de personagens. Então foi difícil me afeiçoar a ele. Acaba sendo um personagem que você queria desconfiar dele. Só que dá a impressão que a autora meio que faz você engolir ele, sabe, na história. Tipo, você vai aceitar ele sim, ele faz parte do grupo. Então a gente meio que é obrigado ali a gostar dele. Eu fiquei assim meio em dúvida, mas ele acabou sendo um personagem legal. Acabou sendo um personagem assim carismático em alguns momentos. Então acaba sendo um acréscimo fofo para a história. Talvez se a autora tivesse colocado mais dele no primeiro livro, teria funcionado um pouquinho melhor, porque ele poderia ser um personagem que deixaria a história mais interessante, mas em muitos momentos ele não era tão útil assim aqui nesse segundo livro. Não sei se deu para vocês entenderem. Então teve algumas coisinhas assim que acabaram me decepcionando, mas tirando isso, ele é um livro ótimo. Ele é um livro que entretém bastante, ele é uma fantasia que tem uma conclusão mais simples. Apesar de ter algumas perdas, apesar de ter um inimigo ali, eu senti que não era aquele livro que você temia tanto pelos personagens. Um livro que fosse uma fantasia mais carregada. Ele é uma fantasia muito leve, gente. Então é para quem quer ler uma fantasia leve, que você não precisa se preocupar muito com as coisas, que você não vai sofrer tanto. É pra quem quer se divertir, eu recomendo muito, vocês vão adorar, gente. Eu me surpreendi bastante e eu espero que surpreenda vocês também. Então é isso, gente. Me conte aqui nos comentários se vocês ficaram interessados em ler os livros ou se você já leu, o que você achou também.
Vou deixar o link do livro aqui na caixa de descrição, vocês comprando com o meu link acabam me ajudando bastante. E aqui do lado vai ter uma playlist com outros vereditos de séries que eu já terminei. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!